Boa noite aos telespectadores da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando com vocês mais um programa Justiça. E a nossa temática dessa semana é uma temática muito importante para o povo brasileiro. Trata-se do racismo. Nós somos uma nação que conviveu durante muitos anos com a escravidão, e isso deixou marcas perversas em nossa história e que nós devemos agora trabalhá-las. Vejam, o racismo é um grave problema social, não só brasileiro, mas mundo afora. Mas no Brasil ele assume contornos muito agressivos. Parece mesmo haver se generalizado uma ideologia de moldes racistas, fundada numa errônea hipótese de superioridade de alguns homens sobre outros homens. Esse pensamento acabou levando, na modernidade, às formas de escravidão e também a toda forma de violência e discriminação contra homens e mulheres. Ele precisa ser combatido para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, daí a importância de trabalharmos uma temática como essa em data de hoje. No Brasil, nós convivemos 400 anos com a escravidão. Ela foi abolida no nosso país em 1888 e acabou tendo como consequência imediata, inclusive, a queda do nosso regime monárquico, o regime chamado de imperial. Em 1888, com a abolição da escravidão, nós tivemos logo em seguida a proclamação da República, porque o regime político antigo se fundava sobre essa base econômica escravocrata brasileira. Fazem apenas 125 anos que nós abolimos a escravidão no Brasil, portanto, em comparação aos 400 anos desse regime, nós temos apenas um curto lapso de tempo. A escravidão negra no Brasil se iniciou principalmente com a colonização portuguesa e se estendeu depois da independência brasileira, atravessando o Império e sendo abolida somente, como eu disse, às vésperas da proclamação da República. Portanto, tudo isso é muito recente na história nacional brasileira. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos da América e podemos afirmar até mesmo na África do Sul, onde aconteceu a formação de um regime de apartheid, de separação entre brancos e negros, nos Estados Unidos o racismo acabou gerando um profundo processo de guetização da sociedade, uma separação entre brancos e negros com um ódio racial aos povos originários da África. Isso aconteceu de forma muito grave nos Estados Unidos, inclusive com a formação da Ku Klux Klan, uma organização terrorista especializada em perseguir e matar homens negros, homens afrodescendentes. Na África do Sul, inclusive, o regime do apartheid durou durante muitos anos, até que com a presidência de Nelson Mandela houve uma relativa superação desse terrível regime naquela nação. Ou seja, na verdade, nessas nações formou-se um tipo de governo, um tipo de convivência social de absoluta intolerância. Mas no Brasil formou-se um tipo de racismo um pouco diferente, talvez poderíamos chamá-lo de um racismo à brasileira. Um racismo onde haviam elementos de tolerância, ou seja, uns toleram os outros, mesmo que nós tenhamos aí esse distanciamento social. Alguns mitos acabaram colaborando para a construção no Brasil desse regime de tolerância, onde nós convivemos com o diferente de maneira tensa, de maneira subreptícia, de maneira oculta. Talvez nós poderíamos aí estar citando, por exemplo, o mito do homem cordial, que foi um mito muito utilizado a partir da obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Advindos de Portugal, os colonizadores aqui criaram um regime onde o homem brasileiro seria esse homem cordial, esse homem dado à tolerância e ao multiculturalismo.
Outro mito também que acabou sendo consolidado na sociedade brasileira e passou à literatura foi o mito da democracia racial, principalmente a partir da obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire. Esse autor sempre sustentou que nós viveríamos com as diferenças de maneira bastante democrática, o que não parece ser realidade. Parece que no Brasil nós criamos um sistema de racismo um pouco escondido, um pouco oculto, mas ele está presente na sociedade brasileira, ele está presente na personalidade dos cidadãos brasileiros. Na verdade, a união desses dois mitos gerou um sentimento de que, no Brasil, apesar da exploração que o sistema colonial mercantil acabou implementando através da separação de homens livres e brancos e de homens escravos e negros, todos conviveriam de forma harmônica sem grandes violências sociais. Mas isso é uma impressão absolutamente falsa. Profundas desigualdades políticas e econômicas acabaram se consolidando no meio desta diferença cultural, dessa diferença racial. Os negros até hoje no Brasil, por exemplo, participam de forma muito modesta no PIB nacional. A renda per capita comparada dos brancos e dos negros é assustadoramente colossal. Há uma diferença muito grande entre elas. Os negros acabam compondo aquela faixa da população brasileira que possui uma renda per capita bastante diminuta. Isso em matéria econômica. Se nós falarmos em matéria política, as diferenças também são bastante assustadoras. Basta verificar quantos homens negros compõem nossas câmaras de vereadores, nossas assembleias legislativas, a Câmara de Deputados brasileira e até mesmo o Senado Federal. Sem falar que nós nunca tivemos um negro, por exemplo, na presidência da República, como aconteceu recentemente com Barack Obama nos Estados Unidos, inclusive superando naquela nação um histórico de grandes desigualdades raciais. Se na economia e na política as diferenças são fundamentais e gritantes, também essa exclusão se faz sentir no nosso sistema social. Os negros estão compondo as favelas brasileiras. São os mais perseguidos pelo sistema policial e também os mais encarcerados pelo sistema prisional brasileiro. Ocupam também, em matéria de trabalho, os empregos de menor qualificação. Não estão nas universidades públicas brasileiras, onde estão as classes médias e, portanto, homens brancos e não os homens negros. Isso tudo precisa ser profundamente modificado na estrutura social brasileira. Portanto, verifica-se que ainda há um longo caminho a percorrer para que a sociedade brasileira possa superar esse sistema de desigualdades e viver de forma harmônica com a sua diversidade racial. Até mesmo porque a principal característica do povo brasileiro até agora foi a sua miscigenação, característica essa que deu origem a um povo sui generis, a um povo novo. No Brasil não há apenas a marca de uma única raça, mas sim o encontro de três grandes grupos raciais: os brancos europeus, os negros africanos e os índios que aqui viviam antes da ocupação dos nossos territórios pelo invasor europeu. Essa miscigenação ocorrida entre esses três grandes grupos étnicos gerou um povo novo, um povo que tem uma cara diferente, que tem uma cultura diferente e que possui características muito peculiares que o diferenciam de todos os outros povos mundo afora. A ênfase no racismo contra o negro é maior na realidade brasileira porque faz parte da história do nosso povo a escravidão sobre os povos afrodescendentes. Mas em outras partes do mundo, a questão racial se manifestou inclusive contra homens brancos ou contra outros grupos étnicos. O caso dos judeus, por exemplo, na Alemanha ou na Europa, foi um típico caso de racismo em face de uma comunidade de origem branca. Portanto, nós não podemos confundir a questão racial simplesmente com a discriminação contra os negros. Mas, no Brasil, discutir discriminação racial, sim, em virtude da nossa história, é discutir principalmente a discriminação contra os grupos afrodescendentes. Na Alemanha, sob o comando do Terceiro Reich,
foi implementado um sistema inclusive de assassinato em massa dos judeus sob o argumento de que seriam seres inferiores. Na verdade, essa ideologia de inferiorização dos homens e das mulheres, ela faz parte da estrutura mesma de uma ideologia racista. Antes disso tudo que eu venho dizendo, os próprios colonizadores portugueses e também espanhóis dizimaram populações indígenas inteiras que viviam milenarmente na América Latina sob o argumento de que seriam seres inferiores. Portanto, nós precisamos sempre estar muito atentos. O racismo é um fenômeno histórico próprio da modernidade, próprio dos tempos que nós vivemos, e muda de cara a todo momento, surgindo nos locais mais inesperados e das formas às vezes mais violentas ou mais suaves possíveis. Ou seja, ele é um fenômeno que se escamoteia como um camaleão e que nós devemos estar preocupados em identificá-lo para salvaguardar a nossa população de qualquer manifestação do ódio. Um famoso sociólogo norte-americano chamado Immanuel Wallerstein demonstrou em uma de suas obras mais importantes que o racismo é uma forma de pensamento desses tempos em que nós vivemos. Eis que antes do advento do capitalismo prevaleciam as xenofobias, como medo do outro, medo do diferente ou medo do invasor. Seria somente na modernidade que haveria surgido o ódio ao outro com pseudo-fundamentos físicos ou mesmo biológicos. Eu quero chamar a atenção para esse fato porque a própria ciência tem estudado de forma bastante profunda a questão racial. E até agora os resultados a que ela chegou e que ela pode comprovar é que não há diferenças no DNA, na estrutura do DNA da espécie humana, seja qual for a raça que nós estivermos falando ou abordando. A ciência genética hoje é consensual nesse sentido, de que entre bilhões de genes existentes no corpo humano, aqueles que definem a cor da pele, dos olhos ou até mesmo a textura dos cabelos, e outras características muito peculiares não passam de mais de uma meia dúzia de genes, portanto, de forma insignificante. Esses genes acabam não tendo qualquer influência sobre a inteligência do homem ou sobre os seus aspectos emotivos ou emocionais. Portanto, a partir da ciência, a partir da genética, a partir da avaliação do DNA, chegamos à conclusão de que não há diferença entre os homens que compõem a espécie humana. A conclusão lógica que a ciência chegou é que as raças ou o racismo não são uma questão biológica, mas uma questão cultural. Falar em racismo é falar em cultura. Falar em raças é falar num subproduto das culturas que nós presenciamos na atualidade. Não há qualquer fundamento biológico ou físico para sustentar a diferença existente entre os homens e para defini-los em raças diferentes. A questão da raça, portanto, é uma questão cultural, não é uma questão física nem biológica, e a sociedade precisa se conscientizar desse fato para poder assumir uma postura diferente diante desses fatores, mudando padrões comportamentais que nada têm de naturais, muito pelo contrário, sendo antes construções sociais e históricas que podem ser modificadas com conhecimento e com muita atitude. O nosso programa vai chegando ao seu final e eu quero aqui deixar um grande abraço aos amigos e às amigas que o acompanham semanalmente. Eu gostaria muito de receber o seu e-mail, fazendo perguntas a respeito dos programas que nós aqui apresentamos. Mande um e-mail para o meu pessoal que está aparecendo aí no rodapé do seu televisor, mateus.tvfloripa@gmail.com. Nele você poderá fazer perguntas específicas a respeito dos programas que nós estamos aqui apresentando. Você poderá inclusive criticá-los, realizando a sua própria opinião pessoal. Espero também que vocês possam propor novas sugestões de programas para que nós estejamos podendo fazer aqui, com a sociedade de Florianópolis, um debate sempre franco e aberto
a respeito das grandes questões que afligem nossa população municipal, estadual e nacional. Eu espero o seu e-mail, eu espero a sua sugestão, eu espero a sua participação. Até ao próximo programa, eu espero todos vocês, um abraço e até lá.